Então toda a palavra de Deus é pura e não devemos acrescentar nada às palavras dele, porque senão ele vai nos repreender e vai nos considerar mentirosos. A Pami fez um comentário sobre Hebreus 4 e eu queria explicar rapidamente esse texto. Muitos irmãos sinceros têm usado esse texto para dizer o seguinte: já que o descanso espiritual em Cristo pode ser desfrutado todos os dias, então eu não preciso mais observar o sábado. Mas essa não é uma verdade bíblica. Em primeiro lugar, realmente Hebreus 4 não está falando da guarda do sábado, tá? Está falando de repousarmos pela fé em Jesus Cristo. E esse descanso pela fé em Jesus, nós devemos desfrutar em todos os dias da semana, a todos os momentos. Então, o descanso aqui não é o descanso sabático, é o descanso pela fé em Cristo. É um descanso em Jesus, tá? Agora, por que esse descanso em Jesus não abole o mandamento? Eles não são excludentes, são complementares. Veja, por exemplo, o verso... Vamos ver aqui o versículo 4. Isso, versículo 4 de Hebreus 4. Presta atenção. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Veja, aqui o propósito é falar do descanso pela fé, do descanso na graça em Jesus. Mas aqui o autor se utiliza do sábado como um exemplo, para ilustrar para eles. Então, assim como o sábado foi destinado para descanso, além do sábado, Deus destina agora a pessoa de Jesus, para encontrarmos o descanso em Cristo. Mas isso não abole o sábado. Por quê? Porque aqui, se o sábado já tivesse sido abolido, ele não deveria ter usado o sábado como um exemplo, como um símbolo, diríamos assim, do descanso pela fé. Ele teria usado o domingo. Então, para o leitor de Hebreus entender, é óbvio que era o sábado que eles observavam. E aqui Jesus está citando Gênesis 2, 2 e 3, que fala do mandamento do sábado, do quarto mandamento. Ok? Então, se o domingo fosse um exemplo do descanso espiritual em Cristo, aí sim, aí o dia de guarda seria o domingo. Mas o sábado foi usado como um exemplo do descanso na graça que encontramos em Jesus todos os dias. Tá? Então Hebreus 4 fala desse assunto. O foco não é o sábado em Hebreus 4, mas o sábado é mencionado tangencialmente como um exemplo, como um símbolo do descanso pela fé que encontramos em Jesus. E uma coisa não exclui a outra, ambas se complementam. Por quê? Em Mateus 5,17, Jesus disse o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Verso 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, Cristo veio ampliar o significado dos escritos de Moisés e do Antigo Testamento. E no verso 18 ele diz que não é para tirar nenhuma letra i e nenhum tio do mandamento de Deus. Então veja, se ele não autorizou nenhuma mudança na lei, é óbvio que o descanso na graça em Hebreus 4, com o repouso do sábado, dado desde a criação, se complementam e não se excluem. Tudo bem? A Rejane Guimarães, vamos para mais duas perguntas agora e finalizamos, da Rejane Guimarães e da Leonora Carla Pires. A Rejane Guimarães perguntou: e se meus dias de trabalho forem de terça a domingo, o sábado, o sétimo dia, será a segunda?
Não, querida Rejane, sabe por quê? Porque Deus não nos autorizou a escolhermos o nosso dia sagrado. Ele não autorizou. Ele não autorizou nós escolhermos nem os dias de trabalho, nem os dias de descanso, diríamos assim. Mas em especial o dia de descanso. Por quê? Se você ler Gênesis 2, 2 e 3, você percebe que essa ideia, né, de que o que vale é um dia em 7 é uma ideia totalmente antibíblica e é um argumento somente humano. Tá? O que diz Gênesis 2, 3? Ó? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Duas coisas Deus fez com o sábado: abençoou e santificou, ou seja, tornou-o sagrado. Santificar é separar para um uso exclusivamente santo. E Deus não fez isso com todos os dias da semana. Então você não pode escolher o dia de guarda. Você tem que aceitar o dia de guarda que Deus já escolheu para você desde a criação do mundo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, a lei de Deus, os 10 mandamentos mostram que Deus nos convida a lembrarmos de um dia em específico. Ele não nos convida a lembrarmos de outros dias da semana ou qualquer outro dia da semana. O mandamento está assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se estivesse escrito, lembra-se de santificar um dia, aí nós poderíamos entender que Deus deu a liberdade para cada um escolher o seu dia sagrado. Mas não foi assim que aconteceu. Além de ele abençoar e santificar o sábado lá quando existiam nossos primeiros pais no mundo sem pecado, o verso 8 diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Tá? Então isso é bem claro no texto bíblico. E repito aquele texto de Mateus 5,17, né? Cristo disse que não veio para abolir a lei, né? E o verso 18 diz que não é para tirar nem um i e nem um ti, ou seja, nem um acento é para tirar da lei de Deus, até que tudo se cumpra. E aqui eu vou ler um texto muito importante que fala para as pessoas que querem mudar a lei de Deus. Provérbios capítulo 30, versos 5 e 6. Por mais bem intencionados que sejam muitos irmãos de diversas igrejas, Deus tem uma advertência para eles que querem encontrar justificativas para a observância do domingo, sendo que a Bíblia não dá essa justificativa. Olha o que diz Provérbios 30, versos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então toda a palavra de Deus é pura e não devemos acrescentar nada às palavras dele, porque senão ele vai nos repreender e vai nos considerar mentirosos. Então Deus não autorizou realmente a escolhermos o nosso dia de guarda, a mudarmos aquilo que a Bíblia apresenta.